Boa tarde a todos, meus queridos irmãos. Meu nome é Sônia Lima, sou trabalhadora colaboradora do Centro Espírita Casa de Amor, que fica na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Hoje nós temos mais um tema a ser tratado com os nossos queridos irmãos. Vamos falar hoje sobre o louvor da prece. Bem, sabemos que a prece é uma poderosa ferramenta que a bondade divina nos concedeu para que possamos passar pelas nossas experiências com um remédio sempre ao lado, um remédio de fácil acesso, em que a gente possa utilizar para clarear as ideias, para serenar os corações, para melhorar o ambiente, enfim, para várias coisas. Meus queridos irmãos, a prece, ela é praticada no nosso planeta há milênios. Jesus, quando esteve conosco, nos ensinou qual a prece ideal para que Deus pudesse realmente nos atender. E veio a prece do Pai Nosso, onde na prece nós agradecemos, nós pedimos forças, nós pedimos proteção, pedimos esclarecimento, assistência, enfim. A prece é um instrumento que Deus colocou para a humanidade para que se tivesse um intercâmbio, uma conexão com o mundo espiritual, de uma forma mais direta, mais eficaz. Moisés ia para o monte rezar para que Deus pudesse ouvi-lo. Abraão também fazia isso. Então nós temos na história da humanidade a prática da oração como um instrumento de auxílio, como um instrumento, uma bússola que nos dá um norte para tomarmos decisão, para melhorarmos o ambiente. Hoje, por exemplo, começando esta atividade, não fiz a prece, fui direto ao ponto, por assim dizer. Mas nós, espíritas, todas as atividades que vamos fazer, iniciamos com uma prece, não é mesmo? Uma reunião, uma tarefa, um trabalho, uma aflição, a gente sempre tem o hábito da prece. A espiritualidade, ela vem nos orientando como fazer isso, né? E a gente encontra várias literaturas que nos mostram como utilizar essa ferramenta de forma eficaz. Nós temos livros, nós temos orientação dos espíritos superiores, nós temos nos livros Missionário da Luz, pelo espírito de André Luiz. André Luiz nos mostra nos Missionários da Luz o poder da prece, né? Conta num determinado momento que nós tínhamos um irmão que vinha sofrendo um processo de vampirização, mas quando ele entrou num ambiente, na casa de uma irmã, o ambiente era um ambiente sereno, com um poder fluídico muito grande, dado a prática da oração sincera, a prática da oração fraterna constante. As entidades que o vampirizavam não conseguiam adentrar no ambiente, por conta dessa energia fluídica que a oração deixa no ambiente. Foi nos orientado também pela espiritualidade amiga que nós tivéssemos a prática do Evangelho no lar, né? Onde a gente lê uma mensagem de um livro espírita, faz uma prece de abertura,
lê o Evangelho e conversamos entre os participantes sobre a mensagem e depois encerramos também com uma prece. E a espiritualidade nos orienta que façamos isso uma vez por semana no nosso lar. Para minha surpresa, num dos livros que fala sobre o Evangelho do Lar, cria-se no ambiente doméstico esse hábito, é formado um cordão fluídico de proteção no lar. E isso tudo é alimentado pelas práticas do Evangelho, certamente, pelos pensamentos salutares, os pensamentos que a espiritualidade vem nos orientar, dizendo que devemos estar sempre pensando no amor, na caridade, no perdão. E essa prática da oração, né? Essa oração, ela transforma o ambiente. Se você for numa casa onde a prática do Evangelho no lar é constante, você, médio sensitivo, você sente a energia que paira no ambiente, a paz que o hábito da oração nos traz. Então, meus irmãos, nós vemos nos decorrer da história da humanidade a importância da prece, a prática dela, e os espíritos têm nos ensinado como fazer uma prece, né? Como utilizar essa ferramenta de forma eficaz. A gente acompanha outras religiões, outras filosofias dogmáticas, onde todas utilizam a prece. Você vê os irmãos evangélicos, eles fazem uma prece tão sentida, tão intensa, bonita de se ver, né? E transforma, essa prece toca as pessoas, essa prece ela transforma até vidas, né? Um trabalho muito interessante. Os espíritas, como eu já disse, não fazem nada sem fazer a prece para a abertura das atividades. Os católicos, que maravilha, tem terço, né? Tem as ladainhas. Por mais que pareça ser algo repetitivo, o que importa é o que vai no coração, não é? Eu estou rezando um terço para uma amiga que está enferma. São tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, mas se você repetir cada 10 Ave Maria pensando na cura da sua amiga, ela vai se curar. É lógico que a gente sabe que a oração ela só tem o poder de transformação quando ela é feita do coração. Ainda que seja uma prece escrita, já produzida por alguém, mas se você pronunciar ela com o coração cheio de amor, com o coração repleto de fé, com o coração sentido de emoção, ainda que essa prece já esteja pronta, preparada, ela surte efeito, não é? E nós temos aprendido, não é? Os espíritos têm nos ensinado que a prece é a ferramenta necessária para que nós possamos resolver praticamente 100% de tudo que a gente precisa. Vejam vocês, Jesus, no ápice da sua missão essa nada fácil, missão difícil, do qual o planeta foi preparado, os espíritos que acompanhavam Jesus na sua missão, todos também preparados, tinham o hábito da prece. Jesus ia para o Horto das Oliveiras, ia para
para outro lugar, ia para um jardim reservado, se comunicar com Deus, fazer a prece. E de lá Jesus voltava renovado na sua missão, na sua fé. Não é? Jesus foi o exemplo que intensificou para nós a importância da oração e da prece. No livro dos Espíritos também temos essa importante orientação. Eu lembro que na minha infância o quadro das manifestações mediúnicas muito intensa, muito ostensiva, e vindo de uma formação católica, sempre quando algum irmãozinho me assustava, porque para uma criança a visão mediúnica às vezes é assustadora, eu clamava por socorro e minha mãe me dava um terço e mandava que eu rezasse esse terço para Nossa Senhora, que isso ia passar. Pois bem, assim eu fazia. Mesmo que repetidamente, eu fazia aquele terço. E era incrível. Tudo passava, tudo serenava. Eu já não via mais aquele irmão que estava ali pedindo ajuda, mas eu não sabia como fazer. Não sentia também mais o medo, o pânico, né? E tudo serenava. Quando de repente eu já me via dormindo com um terço na mão. A oração, ela traz essa mudança fluídica imediata em qualquer ambiente, em qualquer situação. Né? Os desafios da reencarnação, os desafios da reforma íntima que nós precisamos concluir em cada ciclo reencarnatório, só nos fortalece a cada prova a oração. É claro, acompanhada da fé, do esclarecimento, mas a oração é a ferramenta que Deus colocou para que nós pudéssemos vencer com mais fortaleza os desafios da mediunidade, que não são poucos. O desafio da reencarnação, o desafio da reforma íntima. Os desafios diários que temos que vencer. A oração é a ferramenta, porque é na oração que nós fazemos a conexão direta com a espiritualidade. E é nesse momento que de lá jorra a energia de luz, de paz, que vai serenando o coração, que vai nos esclarecendo os nossos pensamentos, que vai tirando o véu da escuridão das nossas vistas e nós conseguimos pensar melhor, com mais clareza, e pensando com mais clareza, e envolvidos no fluido energético da oração, a solução aparece. A angústia cessa. Porque aquilo que parecia não ter mais uma solução, não saber mais o que fazer, ela vem calmamente, alcança o ser do qual clama por auxílio naquele momento e tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. O trabalho mediúnico, as manifestações difíceis, dolorosas na mesa, serenam profundamente quando todos envolvidos na energia do amor se conecta com a espiritualidade através da oração. O ser, o irmão nosso, que está sendo auxiliado naquele momento, sereno, tocado por essa energia fluídica da prece. Né? Há várias maneiras de fazer prece. A prece
Você pode agradecer, você pode louvar, você pode pedir, você pode fazer para alguém, você pode fazer para uma situação, você pode usar a prece para várias coisas. O bacana da prece é que a prece ela surte efeito não só para mim. Eu posso utilizar da prece para mim, para o meu próximo, para o próximo que já desencarnou, para o próximo que ainda está encarnado. Então a oração é um presente divino. No filme Nosso Lar, quando o médico André Luiz já se encontrava na colônia, ele recebeu nos arquivos das preces as pessoas que rezaram por ele. E no momento em que apareciam as imagens, a mãe de André Luiz fez uma prece tão sentida para ele, e aquela luz, que é aquela energia fluídica do amor, caía sobre ele. E ele, comovido de emoção, chorava, agradecido por tão presente tamanho. Lembro-me das falas de Chico Xavier, que muito me chamou a atenção, porque por ser de uma família católica, sempre nós tivemos a prática em casa de irmos à missa, acompanhar a procissão, acompanhar o círio, e sempre gostei muito da prática da oração em relação às religiões em todos os sentidos. Chico Xavier, quando esteve conosco em uma entrevista, o repórter perguntou a ele: Chico, o que você acha do Círio de Nazaré? Aquelas pessoas na corda, descalça, num calor escaldante, aquela aglomeração difícil, e as pessoas rezando, orando. Você acha que aquilo é certo? E Chico, na sua sabedoria, virou para ele e disse: eu queria muito estar neste lugar, eu queria muito acompanhar o círio, a procissão na cidade de Belém, mas fui impedido, o meu médico não autorizou porque a minha saúde física não aguentaria aquela manifestação de amor à Mãe de Jesus. Mas a visão mediúnica me mostrou que aquele povo, caminhando pelas ruas da cidade de Belém, recebe do coração da Virgem Mãe de Jesus as pétalas de amor, recaindo sobre eles como bênção de paz. Aquelas orações alcançam o seio de Maria. E a Mãe de Jesus, com os trabalhadores da seara de Maria, derramam sobre aqueles irmãos que estão acompanhando o círio as benesses da prece. Então, meus irmãos, não podemos jamais subestimar o poder da oração em qualquer segmento dogmático, qualquer religião. Não. Eu geralmente, quando tenho algum amigo enfermo, algum membro da família, eu peço para os meus irmãos espíritas: amigos, coloque o nome dessa pessoa para oração, para que ela receba a vibração da energia fluídica da oração. Aí eu pego o telefone e ligo para uma amiga que é evangélica. Amiga, eu preciso que você coloque no seu livro de oração aí da igreja de vocês o nome do meu irmão, o nome de um amigo. E ela prontamente: vamos rezar por ele, Sônia. Perfeito. Daí eu pego, ligo para minha irmã que é católica, quando for fazer uma novena, uma prece, um terço, lembra deste irmão, ele está precisando tanto de oração. Tá, eu vou colocar no meu grupo de oração e nós vamos rezar por ele.
Ah, sim. Ora, vejam vocês. Se uma prece minha, saída do coração, sincera, já tem o poder de alterar aquela matéria de uma forma positiva. Imagine a oração do católico junta, soma lá com a oração do evangélico, a prece do espírita. Nossa Senhora, esse irmão vai receber aquela carga fluídica positiva, vai melhorar a sua saúde, certamente. E se por acaso isto não acontecer, é porque Deus está operando as energias dessa oração diferente daquilo que a gente gostaria. Mas a oração sempre alcança o seu alvo, porque precisa do quê? Do sentimento sincero, do pensamento intenso, a fé, a confiança em Deus de que aquela oração vai sim atingir o alvo, vai sim operar de uma forma que atenda o meu pedido ou que, não atendendo, me dê ideias e soluções para que eu possa, não é, solucioná-lo. E eu tenho um CD que tem várias mensagens. E uma mensagem muito bonita que eu ouvi num desses CDs, especialmente sobre a prece, a oração, me chamou muita atenção. Eu queria encerrar hoje a nossa palestra com essa história. Passava um cavaleiro, um homem a cavalo, dono de uma fazenda imensa, numa casinha, num casebre muito humilde, no meio assim da floresta, e ele viu uma garotinha de os seus 7 anos com a mãozinha assim posta na janela, com os olhinhos fechados, como se estivesse fazendo uma oração. E aquilo chamou a atenção daquele senhor. Ele deu meia volta com o seu cavalo e foi até a menina. Chegando lá, ele perguntou para ela: criança, por que estás? O que se passa? E ela falou: eu estou aqui rezando, Senhor, pedindo a Deus que Ele me ajude. Meus pais estão doentes e eu só tenho meu irmão, eu tenho 9 anos, ele 10, somos crianças, não sabemos como prover a necessidade da nossa mãe, do nosso pai. Estou pedindo a Deus que me ajude, que me dê um auxílio. E aí o fazendeiro, tocado de ver aquela atitude da criança, tirou um dinheiro, tirou alguns alimentos e deu para ela e disse: para cuidar dos seus pais. Esqueça a oração, isso não vai resolver. Pegue este dinheiro, compre a medicação e alimentos para que sua família precise. Esqueça a oração. E aí ela agradeceu, ele virou de costas e foi andando, e ela prontamente se ajoelhou e começou a se colocar na posição de prece. E ele virou, disse: mas eu não falei para ela parar com esse negócio de oração? Deu meia volta e foi lá com ela. Mas eu já falei para você parar de fazer oração, que isso não vai resolver? E a menina olhou para ele e disse: não, eu estou orando, mas eu estou agradecendo, porque eu pedi para Deus e Ele enviou o Senhor para salvar a minha mãe e o meu pai. Agora eu estou só agradecendo o auxílio que Deus me enviou. Ela agradeceu, entrou e foi auxiliar os seus pais. Vejam vocês, a oração foi tão rápida respondida, o auxílio do alto foi tão presente, e tocou também aquele irmão que não é dado à prática de oração, que nem sequer acredita nisso, mas que de uma certa forma tem compaixão dentro de si.
ficou surpreso com a postura, da menina, mas entendeu. Quão forte é o poder da oração, meus irmãos. É uma prática que deve ser constante em nossas vidas, porque os desafios que a nossa reencarnação nos é apresentada e que em que dado momento houve a nossa concordância, requer de nós força, disciplina, fé, e a oração nos dá essa força que a gente precisa para não desistir, para compreender, para entender o próximo, para entender a mim mesma, para atuar agindo exatamente conforme o que os espíritos vêm nos orientar, que os bons espíritos enviados de passar a mensagem de paz e amor vêm nos convidar, para que nós tenhamos força de nos mantermos fiéis ao compromisso de crescer, de auxiliar, de alcançar mais um degrau neste estágio dessa escola maravilhosa e abençoada que é a Terra. Que nós possamos desenvolver em nós as virtudes orientadas por Jesus. E a prece é a ferramenta que nos dá mais força para isso. Bem, meus irmãos, eu queria agora encerrar com uma prece de agradecimento, agradecendo ao Pai de bondade a oportunidade que nos dá de conhecer essa doutrina renovadora, libertadora, e a sua bondade de nos permitir aprendermos e crescermos e nos tornarmos pessoa melhor, mais humana, mais amorosa, mais indulgente para com todos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Kardec. Obrigada, Chico Xavier, Francisco de Assis, Maria de Nazaré. Obrigada a todos que colaboraram de forma direta e indireta para que este planeta só se renove, para que esta humanidade cresça em graça, amor e paz. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Que assim seja.